aplicar o dinheiro, a liberação de fato. Como é que vai ser? A pergunta não é correta. Então, A pergunta não é correta. O problema não é o dinheiro, nem a emenda, nem a portaria, nem o parecer de força executória. O Congresso ele tem as suas atribuições, o Congresso ele tem as suas responsabilidades. Os projetos chegaram há poucos dias, nós pedimos e colocamos a Câmara com sessões de segunda a sexta essas 2 semanas, já dando um sinal claro de que nós iríamos nos dedicar a esses temas e a outros temas importantes, como LDO, orçamento, reforma tributária, Propag e tantos outros assuntos. Então sempre taxar o Congresso dessa forma, assim, não é correto. Nem com os parlamentares, nem com o poder, nem com as responsabilidades institucionais que cada poder tem. Com relação aos temas, por exemplo, a semana passada todos vocês que acompanham a Câmara viram a dificuldade de se aprovar as urgências, por exemplo. Então se você teve e viu o esforço que nós fizemos em 2, 3 reuniões com os líderes, o Senado da mesma forma, com as suas dificuldades, para que a gente aprove as urgências dos PLs que chegaram, você imagine o quórum de PEC. A boa vontade nossa, da presidência e dos líderes, nós vamos fazer a PEC tramitar no regime especial. Senão ela teria que ir para a Comissão de Justiça, passar pelo que passou, pedir de ser retirada de pauta como foi, depois seguir para no mínimo 10 sessões, ou seja, não daria tempo. Então, fazer esse tipo de ilação não é correto com a casa que eu represento com muito orgulho. Então o acerto é que não tem votos. O assunto é polêmico, o BPC é polêmico, a abono é polêmico, o salário mínimo é polêmico. É um assunto que fere, além de toda a insatisfação pelo não cumprimento de uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República. Então são muitas outras questões que eu espero que vocês transcorram e escrevam da maneira mais objetiva possível, no sentido de que dá a justiça para quem tem. Então nós vamos fazer, estávamos ontem com reunião de líderes, hoje com reunião de líderes, para fazer as nomeações dos relatores, para fazer a programação. Nós estávamos programados para essa semana, além da reforma tributária e do pacote de gastos, uma semana de segurança pública, que é outro assunto que preocupa muito a população brasileira e tem causado muitas decisões justas ou injustas por parte do judiciário, que tem chamado a atenção da mídia, e são assuntos que estão no nosso dia a dia. O crescimento da influência das facções criminosas no Brasil tem sido claras. E essa semana nós vamos fazer votações, ontem com urgência, hoje com mérito, amanhã também, no meio de todo esse processo, para votarmos projetos que sejam estruturantes na área de segurança, como na próxima semana, em meio a LDO, a orçamento, talvez o retorno da tributária, dependendo do dia que vote o Senado, matérias de infraestrutura para o turismo, que foi isso que nós nos comprometemos no calendário para finalizar o ano de 2024. Mas o presidente, não tem previsão então para a gente votar corte de gastos, o pacote do governo, mesmo com essa questão das emendas? Eu falei aqui meia hora e você faz uma pergunta dessa. Não, mas a gente quer saber, vai votar ou não vai? Vai dar tempo ou não vai dar tempo? Outra pergunta? O senhor falou que não tem voto. Não tinha voto. Não tinha voto. Por que não tem voto? E agora tem voto? Porque não tem voto. Estamos trabalhando, meu amor. Vamos fazer o que eu disse que ia fazer. Só não pode ser dito de uma maneira muito chula, porque isso, porque aquilo. É uma questão, cada parlamentar tem as suas demandas, tem as suas necessidades, tem o seu pensar. E o que eu defendo, e sempre vou defender, é que cada um dos 3 poderes da República fiquem restritos às suas atribuições constitucionais, às suas atribuições institucionais. Quando isso se desequilibra, dá esse tipo de problema. E esse tipo de problema causa. Então, a gente tem que tratar as coisas com naturalidade e vamos começar. Vamos sair conversando. Você acredita que o Supremo, então, está passando? Eu não acredito nada, eu não vou muito do Supremo. O Supremo fala por si. Presidente, o senhor agora que é importante que cada poder cumpra as suas atribuições. Você está se referindo, então, ao... Não, estou me referindo a cada poder. Sim. Cada poder tem os seus limites. É uma crítica indireta. Não é uma crítica a ninguém. Eu estou lhe dizendo que o Legislativo legisla, o Judiciário julga e o Executivo executa. São limites constitucionais. O transbordo, quem está dizendo é você. Não sou eu, não. Então você responda a você mesmo. Eu não comento. Não, mas eu só
Decisão judicial a gente não comenta, a gente cumpre. Há um problema custo, que é a questão do prazo exíguo e um pacote muito grande de matérias e uma questão... É por isso a complexidade, é por isso a complexidade. Então vocês acham que é só chegar um projeto, bota para votar e vota e está aprovado. Não é assim. Não é assim. Então, são temas árduos, são temas difíceis. Uma parte da Câmara acha que eles são abaixo do esperado, outra parte acha que eles são inatingíveis. Então, tem parlamentares de esquerda, de partidos, como o próprio PT, que tem dificuldade de votar no tema. O pessoal não votou nem na urgência. O senhor acredita? Se você não organizar essas perguntas, vai ficar difícil. Eu vou subir que eu vou presidir essa sessão. Cada um vai fazer pelo menos uma pergunta para a gente. Cronograma estabelecido é de segunda a sexta. O teu anão saiu da reunião de líderes essa semana. Então. Presidente, eu quero saber se é um cronograma. Segunda a sexta, essa semana é outra. Não posso precisar o dia. Eu não posso precisar o dia falando sobre conjecturas. A tributária foi lida na CCJ, ainda vai ser votada na CCJ, ainda vai ser votada no plenário, vocês já querem saber quando ela vai ser votada na Câmara. É porque a gente só Ficou estabelecido, presidente, ficou estabelecido um cronograma. Gente, um abraço. Organiza com perguntas objetivas. Então a tributária. A gente organiza com perguntas objetivas. Eu acabei de falar que eu estou chegando para discutir com líderes os 3 relatores. É porque vocês não ouvem, gente. Não, mas o senhor vai anunciar. Você já fez a sua pergunta. Vamos para outro repórter. Você está considerando a AGU Você começou mal. soltar essa portaria com as regras para a liberação das emendas? O que a AGU fez apenas se reiterou o que o ministro Dino decidiu. Foi. Então está tudo como certo, né? Dizendo que as regras se aplicam a 2020, a 2024, com exceção de uma ou outra lá da saúde. O que o senhor acha? O senhor acha que... Eu não li nem a portaria, e nem li o parecer. As assessorias é que vão cuidar disso. Né? O governo, por certo, sabe das dificuldades que tem se comparar a decisão do Dino com a lei aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República. É isso que está o problema. Mas, de novo, nós temos uma lei aprovada que não foi declarada inconstitucional, sancionada pelo Executivo, com uma decisão que diz um pouco diferente do que foi aprovado. Então, esse é o dilema. A portaria e o parecer. Se não veio para resolver isso, ele não tem valor. Agora, se ele veio para resolver isso, ele resolveu o problema, que é do Congresso, que são de todos os parlamentares, é do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, são dos municípios, são dos prefeitos, são das obras que estão paralisadas, são dos recursos que já pararam de funcionar. Então, é um problema muito mais complexo do que simplesmente essa visão mais pífia. Eu sempre defendo e vou terminar defendendo que os mais indicados para fazer as indicações de emendas parlamentares são os próprios parlamentares. Muito mais do que ministérios, muito mais do que ministros, muito mais do que outros órgãos. Agora, quem faz certo ou quem faz errado, pague pelo errado que fizer. Sempre foi a nossa tese, será e continuará sendo. O senhor acredita que é o tempo para compatibilizar aqui no Congresso? Você já fez a terceira pergunta. Mas aí, então, se não tem, ninguém tem mais pergunta, eu vou chegar. O Senado da reforma tributária, o senhor acha factível colocá-la em votação ainda nesta semana, presidente? Eu não posso falar, é isso que eu estou dizendo, não dá para falar sobre hipótese. Nós não sabemos o tema, nós estamos desde ontem à noite, com todos os 7 membros da comissão da Câmara, com toda a assessoria da Câmara, com todas as lideranças da Câmara, fazendo uma comparação entre o texto da Câmara e o texto do Senado. Eu já tive desde domingo 3 reuniões com o senador Braga, a última agora. Então nós estamos conversando. Né? Ninguém sabe qual vai ser a votação na CCJ, o que é que vai sair da CCJ, se vai ter emenda na CCJ, se o texto é esse. Ninguém sabe o que é que vai sair do plenário do Senado. O texto é esse, vai ter emenda no Senado, não vai ter no plenário. Então como é que eu posso adiantar? Então vai ter que ter a votação lá, o projeto tem que chegar à Câmara e o nosso entendimento é que o trabalho foi feito aqui com muita profundidade, com muito respeito, ouvindo todo mundo, como o Senado deve ter feito. Todas as alterações que vierem para melhorar, contribuir, esclarecer, tornar mais ágil, menos burocrático, menos questionável juridicamente, nós iremos acatar. Agora a gente tem que ver primeiro o que é que o Senado faz, se aprova, como aprova, quando chega, para que a gente tenha um calendário. Nossa intenção seria votar essa semana, para que na semana que vem ficássemos só com orçamento, LDO, talvez a PEC, né, ou uma das matérias aí do corte de gastos, mais as matérias de turismo que ficaram para a última semana. Então, se por acaso a tributária chegar na quinta-feira à noite,
Não vai dar tempo de votar na sexta. Será na próxima semana, sem problema nenhum. O presidente Lula fez algum pedido? Não, a reunião foi exatamente para tratar do que vocês estão vendo aí. O governo chamou para falar da portaria, para falar do parecer. O ministro Rui, o secretário Moretti, alguns ministros do governo, estava lá o ministro Padilha, o ministro Rui, alguns outros líderes falaram. E só o ministro Lula foi tranquilo. Presidente, teve uma falta de depois dessa conversa com o presidente, houve uma expectativa por base do que o governo falou, de que essa portaria de hoje e essa normatização da AGU resolveriam esse problema entre o que o Congresso aprovou e a decisão do ministro Fabrício? O Congresso aprovou e o presidente sancionou. Sim, não, e o governo vem dizendo... Eu acho que o governo vai fazer a portaria que é do governo e um parecer com força executória que é do governo para fazer cumprir o que o governo sancionou. Eu espero. Se for diferente... Nós vamos saber daqui a pouco. Presidente, há um receio também de não votar e ter impactos ali na alta do dólar, por exemplo, como já teve. Essa é uma questão que preocupa o senhor? O senhor acha que é possível votar tudo? Olha, vocês podem escrever o que vocês quiserem com relação à Câmara dos Deputados, menos que ela não foi preocupada, responsável, que ela não votou matérias para a produção industrial do Brasil, para regulamentar, para dar segurança jurídica, se preocupando sempre com a economia. Todas as vezes que nós intervimos foi nesse sentido. O nosso interesse é votar. Os temas não são fáceis. O nosso interesse é votar. Nós vamos dar sequência a isso. Nós deixamos isso claro, mais uma vez eu repito, com apreciação quase que imediata das urgências e com o trâmite especialíssimo que será dado à PEC. Se não quiséssemos votar, se não quiséssemos discutir, bastava deixar a PEC seguir o trâmite normal dela. Não seria votada esse ano. Então, tem sinais e sinais, gente. Vamos. Agora, o que muitas vezes vocês pretendem é prazo, dia, hora, segundo. Nós temos 512 parlamentares fora a minha presença. A gente tem que ouvir a todos, conversar e ver como é que está. Esperamos que os líderes consigam continuar debatendo nas suas bancadas e demonstrando. Então, o primeiro problema é de mérito. Depois, todo esse contencioso que está havendo, e não é escondido, entre as decisões do Supremo, as votações do Congresso e as decisões do Poder Executivo. Isso precisa, de uma maneira muito equilibrada, calma, sem nenhum tipo de tensão externa, ser solucionado. Eu espero que seja. Presidente, se não tiver essa aprovação dessa matéria, deve votar? Está sendo votado hoje, propado. Presidente, sobre a reforma tributária, a Câmara do Senado foi consensual com a Câmara. Como? Mas o cara está perguntando aqui atrás. Esse que vai sair do Senado, pelo menos que o senhor já viu até agora, o senhor não bateu. Está alinhando com o que a Câmara pretende votar ou você pretende fazer alguma consideração que o senhor já viu? Olha, o texto do Senado, ele tem muitas alterações, tem muitas alterações com relação ao texto da Câmara, é fato. O senador Eduardo Braga vem fornecendo e forneceu todos os dados. Como eu disse, todos os nossos deputados que trabalharam no grupo, mais o relator de plenário, o deputado Reginaldo, estão trabalhando desde ontem com todas as informações, fazendo um batimento de alterações. Há muitas alterações de cunho de técnica legislativa, é verdade, mas há muitas modificações de mérito. E depois que a gente tiver a compilação de todas essas mudanças, é que nós vamos poder exprimir se o texto da Câmara permanece, se o texto da Câmara muda, conversar com o senador Pacheco, conversar com o senador Eduardo, para que tenha também um sentimento do Senado com relação a essas possibilidades. Agora, nós não temos ainda o raio-x completo, até porque esse projeto ainda passará por votação na CCJ e votação no plenário. A gente só vai ter o texto final quando isso for terminado. Que medida o afastamento do presidente Lula prejudica essa articulação que está sendo feita aqui? Olha, nós lamentamos muito, né? Sentimos muito. Ontem o presidente Lula já não estava se sentindo bem na reunião. Nós ficamos preocupados, né? Ele estava com dores de cabeça e saiu para fazer uma ressonância magnética. Eu penso que e pedimos e rezamos para que ele se restabeleça logo, mas eu acho que os ministros, eles estão conduzindo o processo, o ministro Rui Costa, os outros ministros, o ministro da AGU, enfim, estão na condução desse processo. Eu não acho que isso vai ter nenhum tipo de solução de continuidade, porque o presidente está consciente, está se comunicando, está falando, não tem nenhum tipo de problema. Presidente, na semana que vem o senhor disse que vai ser dedicada principalmente aos projetos de infraestrutura.
Não, de turismo. De turismo. Se o governo, os líderes chegarem para o senhor e falar, ó, tem voto para o pacote. O pacote pode ser votado, inclusive, essa semana, porque depois que você apresenta o relator, ele já começa a debater. Hoje nós estamos na terça-feira, nós vamos com sessão até sexta. Nós temos tempo para construir consensos e acordos agora. São temas, mais uma vez, de muita discussão, né? De contas. Pode ser que o Congresso decida por uma outra vertente, escolha um outro caminho para diminuir mais o crescimento da despesa ou cortar de vez a despesa. Então, quando o processo for startado, a gente pode ter uma ideia mais clara. O texto estático que veio do governo tem recebido muitas críticas, ou de ser abaixo da expectativa do mercado, ou de acima da expectativa de alguns interesses sociais. Então, a gente tem que encontrar um equilíbrio para isso. Já tem uma PEC para ser lançada? Já, eu não lembro do número, mas é uma PEC do governo de 2019. Presidente, eu fiquei com uma dúvida. O senhor anuncia os relatores hoje? Já. É só terminar a reunião, terminar a entrevista, reunir com líderes e discutir isso. Obrigado. Ok?